Bora lá, fiel. Alexandre Silvestre diretamente lá do Parque São Jorge, trazendo as últimas informações do Corinthians. Ele confirmou a candidatura do André Castro, que vai aportar junto com um grupo de investidores 5 bilhões e meio de reais no Corinthians. E você, continuaria com Osmar Stabile ou daria chance para esse André Castro? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Atualizou também as informações do futebol e infelizmente a lesão do Martínez. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão. Provavelmente teremos aqui a eleição para presidente do Corinthians, mandato tampão até o final do ano de 2026, até dezembro do ano que vem, depois do afastamento do Augusto Melo, eleição indireta no Conselho Deliberativo, são 299 conselheiros. Quem pode participar da eleição? Os vitalícios, que é um pedaço do conselho, e os trienais, os eleitos, desde que estejam num segundo mandato. Então, os caras que vão concorrer por enquanto, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, o presidente da transição, quer continuar o processo que ele já iniciou assim que o Augusto foi afastado no Conselho, depois a decisão foi referendada pelos sócios na Assembleia. O Stabile é um deles, o Antônio Roque Cittadini, que já foi diretor de futebol, figurinha carimbada aqui no Corinthians, já foi vice-presidente do clube também, vai se candidatar. E o André Castro, que está no segundo mandato dele de conselheiro eleito, é um conselheiro mais jovem, menos conhecido, que promete trazer um investimento de $1 bilhão. 1 bilhão com B de bola maiúsculo de dólares. Seria um grupo econômico que ele está conversando já há meses, um grupo dono de hospital, de faculdade, de banco, que traria essa bala aí para o Corinthians para ser distribuída ao longo do período. Teria que trocar o naming rights da Neoquímica Arena, não é tão simples assim, mas é o que ele anda dizendo, ele que já está inscrito para a eleição, ele anda dizendo que tem essa carta na manga e que, se for eleito, talvez consiga trazer esse aporte financeiro gigante que o Corinthians tanto precisa, Michele. Então, do André Castro falar para todo mundo e reforçar que, se ele ganhar, ele tem ao lado dele um investimento de $1 bilhão para colocar no Corinthians. Eu não gosto dessas coisas. Eu fico curioso, porque assim, cara, não é $1 milhão, é $1 bilhão. Quem que tem $1 bilhão para colocar num clube de futebol? Quanto que é $1 bilhão? A gente nem consegue pensar. São 6 bilhões de reais, cara, é muita coisa. Ele pagaria o estádio, pagaria as dívidas do clube, pagaria tudo o e viraria o time mais rico do mundo. Assim, 6 bilhões de reais. E ele fala que tem, não, se eu ganhar, eu coloco. Se ele é tão corintiano, por que não coloca se ele não ganhar também? Pra ajudar o Corinthians, velho. É só se ele ganhar? Essas coisas eu não entendo. Mas aí que tá a questão. A questão é ajudar o Corinthians. Então, se fosse para ajudar o Corinthians, deixa o Stabile lá, porque ele já teve um momento de transição dele quando saiu Augusto, toda aquela confusão, para entender a dinâmica do Corinthians e tal. Aí já passou essa fase. Aí você pega, vai para a eleição, entra um outro presidente, aí começa toda a transição novamente. Se vamos supor que o Stabile perca e ganhe o Cittadini ou o André Castro, o Stabile fica de vice de novo. Imagina. Ele volta a cabeça do cara, vice. Ah, você. E então, quem assume pode querer trocar tudo, né? Eu particularmente já deixava o Stabile lá, do jeito que tá, para não ter confusão. E nas próximas eleições, aí... E esse presidente vai ser por quê? Pelo 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, é pouco tempo, né? Tento, mas fazer o quê? Aliás, essa notícia só não dei ontem para vocês no Gazeta Esportiva, porque ela chegou logo que acabou o programa, Michele. José Martínez, mais um caso no departamento médico, o volantão titular do Corinthians, jogador raçudo. José Martínez, no treinamento de ontem, fraturou a mão esquerda, Michele. Então ele teve um problema, eu vou dar aqui o termo técnico, ele fraturou o 4º metacarpo da mão esquerda. É mais ou menos aqui, ó. É um ossinho que fica atrás do dedo anelar, o dedo da aliança. Eu sou casado, mas o meu casamento é espiritual, é místico, eu não preciso da aliança, se bem que a Renata tá me cobrando. Mas ó, ele fraturou por aqui, Michele. E aí não tem jeito, o caso é cirúrgico. Eu consultei as bases, consultei ortopedistas, inclusive aquele que cuida da minha filha, que vira e mexe, se quebra jogando bola na escola, e até com o pai uma vez.
chutei muito forte a bola. O que acontece é o seguinte, daria para ser um tratamento conservador se não tivesse algum tipo de desvio ósseo. Claro que esse médico que eu consultei não sabe qual é o nível da lesão. Ele leu, como eu, é corintiano, doutor Tiago, né? Mas em linhas gerais, se não houvesse um desvio ósseo, poderia colocar ali uma talinha tal, e fazer o tratamento conservador, daria até para jogar. Mas o Martínez será operado. Ainda não sei a data da operação do Martínez e ele ficará afastado por algumas semanas, imagino eu, com esse problema, se juntando a Memphis Depay, a André Carrilho e a Yuri Alberto no departamento médico. Então mais um problema para o Dorival escalar o time para o jogo contra o Vasco. É domingo, fora de casa, São Januário, ingressos esgotados para a torcida do Vasco. São Januário vai ferver, é um dos estádios mais hostis do futebol sul-americano para o visitante, casa cheia. Vasco da Gama é o primeiro fora da zona do rebaixamento, está em 16º, o Corinthians é o 14º, é um confronto direto aí na luta para se distanciar da zona da confusão. Corinthians tem 3 pontos a mais do que o Vasco, porém já jogou 2 partidas a mais do que o Cruz Maltino. Então, por pontos perdidos, o Corinthians é que está abaixo do Vasco na classificação, que normalmente é feita pelos pontos somados. Então essa é a situação. Martínez, mais um desfalque, além do Yuri Alberto, que deve demorar de 1 a 2 meses para se recuperar da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. O Carrilho, que só vai voltar a jogar, operou o tornozelo, ligamento, só deve voltar no ano que vem. Falei do Yuri, falei do Carrilho, tem o Memphis e agora o Martínez, e tem também o Hugo, que está aí numa fase de transição, lateral esquerdo reserva, que também teve um problema de hérnia inguinal, Michele. E já passou pela cirurgia de ontem para hoje. Ele fraturou aqui o ossinho que fica na continuidade do dedo anelar da mão esquerda. E o prazo de retorno dele é de 4 a 6 semanas. Então, por um longo período aí, mais de um mês ou aproximadamente um mês, José Martínez fora de combate, não veste o manto alvinegro nos próximos jogos, Michele. Por hora. Que fase. Que fase. Daqui a pouco. E nós estamos falando de jogadores titulares. É, isso que é o pior. Nós estamos falando de jogadores titulares. Porque se um jogador da reserva ali se machuca, mas os jogadores que estão entrando e ali no setor de meio campo é difícil, hein? Pro Corinthians hoje é difícil. O Martínez é um jogador agressivo, ele fala muito, mas é um cara no meio-campo ali que ajuda muito o setor defensivo e até muitas vezes no ataque. E vai fazer muita falta. É lógico que você tá sem o Memphis, Yuri Alberto, não pode perder mais ninguém agora. Chega de notícia, hein, Chuva? Chega, hein? Só mais um detalhe. São 4 jogadores titulares de uma importância muito grande. E depois do jogo do Vasco, já é o clássico com o Palmeiras. Então o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras sem esses caras. Eles não conseguem se recuperar a tempo. Então vai ser um ingrediente importante. Vai ser um ingrediente importante na hora da gente falar desse clássico na outra semana. Não, e outra coisa, né? Porque é um jogo importante, como o próprio Silvestre falou, é um jogo de 6 pontos. Ah, sem dúvida. O Martínez já operou, tá? O Salazar avisa aqui. É um jogo de 6 pontos. E se o Corinthians perde lá e depois perde pro Palmeiras, vai pra zona de rebaixamento. E o Dorival cai. Capaz. Mas são 2 jogos importantíssimos aí pro Corinthians. Fora que tem também o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa nesse meio campo aí. Da Copa do Brasil? Contra o Atlético Paranaense. Você acha que o Corinthians tem condições de ganhar do Atlético tão desfalcado? Vasco, Atlético e depois Palmeiras é difícil, hein? Difícil, né? Mas já passou por outras situações mais difíceis aí, também passou. Agora vamos torcer para que esses jogadores aí se guardem, né? Sabe o que é? Essa reta final do ano começa a dar aquela cansada. André Castro, conselheiro do clube executivo vinculado à XP Alta Vista, oficializou sua candidatura nessa semana e apresentou um plano ambicioso, um memorando de intenções com um parceiro financeiro, uma instituição bancária brasileira, disposto a aportar até $1 bilhão ou 5,5 bilhões de reais para investir no Corinthians. Segundo o candidato, a contrapartida seria
exposição de marcas e naming rights da Neoquímica Arena, do centro de treinamento e até do uniforme do clube. Os primeiros alvos desse aporte seriam um pagamento do financiamento da Arena, que gira em torno de 700 milhões de reais, e a resolução do transfer ban, que impede o Corinthians de inscrever novos jogadores. Castro afirmou que, mesmo se não for eleito, irá seguir com o projeto e apresentar o investidor ao clube. Ele também destacou que tem outros 2 parceiros interessados caso esse aporte principal não se concretize. O candidato tem 25 anos de experiência no mercado financeiro e enfatiza que a proposta vai além do aporte e inclui modernização da estrutura da base, do departamento de futebol, da gestão do clube social e da transparência administrativa. Ele se apresenta como uma terceira via na eleição, criticando o continuismo e defendendo o voto dos sócio-torcedores como ferramenta de participação na decisão do clube. Então, fiel, essa é a aposta de André Castro, $1 bilhão que pode redefinir o futuro do Corinthians, com naming rights, quitação de dívidas e reforço da estrutura. E claro, em meio a esse anúncio grandioso, a Fiel não deixa de lado a desconfiança. O torcedor corintiano está cansado de ouvir promessas mirabolantes que acabam não se concretizando. Foi assim na atual gestão de Augusto Melo, que chegou com um discurso forte de reestruturação financeira, mas até agora não conseguiu entregar o que projetava. A pergunta que fica é: será que André Castro vem para repetir esse mesmo roteiro ou realmente terá condições de transformar o Corinthians com esse aporte bilionário? A torcida, acostumada a ser paciente, quer respostas rápidas e, acima de tudo, ver resultado em campo. Mas e você, torcedor, acha que o clube deve apostar nesse cara e no aporte bilionário, ou é um risco alto demais? Dia 25, como é que tá a parada? Já vamos dar em primeira mão aqui que André Castro estará na Rádio Bandeirantes neste sábado, concedendo entrevista. Legal. Ele é um dos 3 candidatos, ele está disposto a abrir o calendário de entrevista. O Roque Cittadini também foi procurado e a gente está procurando a melhor forma para agendar essa entrevista. E o Osmar Stabile, terceiro candidato, não deve conceder entrevistas. O prazo de inscrições de candidatos abriu ontem, vai até sexta-feira, e aí sim, a partir de sábado, não serão mais pré-candidatos e sim candidatos oficializados. Lembrando que não só há a eleição para presidente, há também a eleição para vice-presidente do Conselho Deliberativo e, por consequência, o vice-presidente do Conselho Deliberativo é o presidente da Comissão de Ética. Então, é um caso importante porque quem está à frente da Comissão de Ética vai definir os rumos da história do cartão corporativo. Na verdade, não tem história, não. A verdade é verdadeira, né? Porque sim, o cartão, as pessoas usaram o cartão, tá aí, é fato. E aí também o Ministério Público, você pode ter certeza que a partir de semana que vem tem novidade, irmão. Em cima disso aí, o Ministério Público vai pra cima. E já temos novidades sobre isso, craque Neto, porque o Ministério Público já adiantou as suspeitas com relação ao mini-mercado, o Oliveira Mini-Mercado. 32 mil reais, né? Jardim Ângela, que recebeu... Que não existe, né? Do Corinthians. A suspeita do Ministério Público é que seja uma empresa de fachada, porque os... Mas se lá não é... Se lá não vende verdura, não vende pepino, não vende mandioca, não vende saco, não vende tomate, se lá não vende nada disso, meu irmão, o que lá é uma casa? Então o que é? Os proprietários foram convocados a prestar depoimento ao Ministério Público, Giovana Batista de Oliveira e Alexander Marques Canudo. Ambos estiveram presentes no Ministério Público, foram ouvidos pelo Cássio Roberto Concerino, promotor do caso, inclusive corintianíssimo, o Cássio Roberto Concerino, e que é quem está tomando conta desse caso. No depoimento, ambos afirmaram que não contavam com uma cozinha industrial no local, apenas um fogão de 6 bocas, e que seriam uma espécie de fornecimento de marmitas ao Corinthians. O Ministério Público vê algumas inconsistências no depoimento e por isso avança na conclusão de que deve ser um comércio de fachada utilizado para lavagem de dinheiro. Tá certo então, Yuri Alberto? Yuri Alberto segue em recuperação da cirurgia de hérnia inguinal, esperado para voltar na segunda quinzena de setembro, pelo menos. Essa é a estimativa mais otimista. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, e se você tiver com o celular, aperta o botãozinho hypar o vídeo. Assim mais corintianos também vão receber aqui as últimas notícias do Corinthians, beleza? Cara, entendo vocês, né? Toda essa desconfiança, eu tô lendo bastante os comentários de vocês aqui e tá todo mundo desconfiado do André Castro. Eu tô bastante animado, mas também com aquele pé atrás, cara. A gente que vem de uma gestão do Augusto Melo, onde tinha uma fala toda veludada, onde prometia um monte de coisa, que ia abrir as caixas de Pandora, que ia passar um pente fino,
assassino, que ia instalar um inquérito nos departamentos, que ia fazer a limpa lá nos conselheiros. Cara, e nada aconteceu, velho. Sabe? Pelo contrário, ele deixou o Corinthians bem pior do que estava. Né? Ele errou em tudo? Não errou, acertou em algumas coisas, mas, cara, infelizmente, hoje ele tá na mesma prateleira do que todo mundo, dos conselheiros anteriores, o Duílio, o Andrés, né? Não vou nem entrar no mérito aqui, o Andrés acertou, mas, cara, olha a situação que o Corinthians tá, mano. Não tem condição, sabe? Aí aparece um cara falando que vai aportar 5 bilhões, aí eu, como corintiano, eu me posiciono da seguinte forma, por que não se une, cara? Vamos lá, Osmar Stabile, você vai continuar na presidência? Vou continuar. Então, não vamos fazer mais barulho do que tá, não vamos mais politizar mais do que já tem de política aqui. Vamos se unir, eu vou trazer os caras aqui, me coloca como seu vice aí, e aí a gente se une aqui, fecha aqui com o Corinthians. Mas não, velho. Tudo é política, tá ligado? Tudo os caras querem cargo, quer poder. Eu não sei o que é isso, mano. Então é lógico, a gente tá com o pé atrás. Fica com o pé atrás, né, cara? E aí hoje a opção mais segura é manter o Osmar Stabile, mas vamos ver como é que vai ficar. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Coloca aqui a sua opinião nos comentários. Prometo responder, dá um coraçãozinho aí, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, beleza? Para sempre receber as informações do Timão. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!